Então, pessoal, meu nome é Luciano Braga, eu tenho 35 anos, eu sou natural de Porto Alegre, estou falando de Porto Alegre, essa é minha casa aqui em Porto Alegre. Eu sou formado em Publicidade e Propaganda pela URGS e por um bom tempo eu trabalhei como redator publicitário em algumas agências de propaganda aqui de Porto Alegre. Nos últimos 10 anos, mais ou menos nos últimos 10 anos, eu abdiquei de uma vida tradicional, profissionalmente falando, né? Eu saí do mercado tradicional, eu saí de agência, eu saí do emprego que eu estava, no emprego que eu estava crescendo, numa agência grande. Eu saí desse emprego em busca de uma vida um pouco mais, em busca de uma realização profissional, né? E nessa minha caminhada, nessa minha decisão, eu acabei criando para mim um currículo e uma rotina e uma vida bem diferente e aleatória do que geralmente se espera, né, das pessoas. E muito desse caminho, dessa mudança de rotina que eu tomei, vem a partir de 3 características que eu tenho, né, que eu acho que me ajudaram nesse caminho. Né, que eu sou uma pessoa muito sonhadora, sou uma pessoa muito otimista, sou uma pessoa muito inquieta. Sonhador porque eu estou sempre tendo ideias novas, desejos novos, planos novos, sonhos novos. Eu estou constantemente imaginando o que eu posso fazer, o que eu gostaria de fazer, eu estou constantemente colocando para mim metas no futuro, assim, coisas que eu acho que seria legal fazer. Né? Eu gosto muito de criatividade, né? Eu gosto muito de ativismo, eu gosto muito de comédia, eu gosto muito de escrever, né? Mais linguagem técnica quanto ficção. E dentro dessas minhas áreas de interesse, eu estou sempre é normal para mim, né, ter sonhos novos, ter constantemente sonhos novos. Eu não tenho só aquele sonho e sigo ele até o fim da vida, assim, né? Constantemente eu mudo. Outra característica minha, eu sou uma pessoa muito otimista, né? Então isso faz com que eu enxergue meus sonhos como realizáveis, né, e interessantes e que fazem sentido. Então eu tenho muita confiança em mim e naquilo que eu imagino, né, naquilo que eu idealizo alguma coisa e tenho o otimismo de acreditar que aquilo ali é relevante para mim, né, vai me ajudar de alguma forma criativamente, vai me ajudar profissionalmente, vai me ajudar a me trazer uma nova habilidade, um novo potencial. Né, e também é relevante para o mundo de alguma forma. Né, então, esse otimismo me faz criar coisas, vamos dizer assim. Né, e eu tenho uma inquietude natural minha, que eu não consigo ficar muito tempo parado, não consigo ficar muito tempo fazendo a mesma coisa. E essa inquietude me levou também a sair do mercado tradicional. Né, então, somando essas três características, fica muito claro porque eu não consegui ficar muito tempo numa agência tradicional de propaganda, porque eu não consegui ficar no mercado e seguir o caminho que todo mundo te ensina que tu tem que trilhar, que tu tem que acabar a faculdade, tu tá num estágio, daí tu tem que ser contratado, tu ir subindo, até ser muito especialista em alguma coisa, numa área, numa empresa, né, ou criar a sua. E eu imaginei que eu poderia ter várias, né, não várias empresas, mas várias iniciativas, várias facetas, né, e acredito que ser sonhador, ser otimista, ser inquieto, contribuiu para isso, e é o que eu tento trazer nesse próximo slide aqui, né, que é meio que um mosaico de coisas que eu faço, né, ali o Valdemar leu um pouco da minha biografia, mas aqui tentei trazer num slide só várias coisas que eu participo. Né, então, como ele falou, eu trabalho na Chute, é a minha empresa, onde eu sou sócio, diretor executivo, diretor de criação, financeiro, que sou tudo que é uma empresa pequena, mas é uma empresa que cria projetos sociais para marcas, né? A gente se chama um estúdio de criatividade para um mundo melhor. Então, a gente cria projetos sociais, ajuda marcas a comunicarem causas, ajuda pessoas a se engajarem em causas. Ali tem um exemplo que é uma quadra que a gente pintou com a palavra empatia, numa escola pública aqui de Porto Alegre. Então, isso é uma faceta minha, eu tenho essa empresa, né, que é a Chute. Eu também escrevo, então eu tenho 2 séries que têm o meu nome, que eu ajudei a escrever, ajudei a criar, que é Libocheiros e a Outra Necrópolis. Eu já tive 2 sites de tirinhas, ali tem umas tiras preto e branco, e depois lá tem um porquinho, são dois, vamos dizer assim, 2 estéticas que eu tinha diferentes, de 2 sites diferentes. Eu tenho um Instagram, ali embaixo tem um cometinho ali, né, o To Be Continued, que é uma história, uma graphic novel que eu escrevo só no Instagram, então que o amigo meu desenha, eu escrevo o roteiro e a gente vai postando cada foto, cada imagem nova no Instagram, é um quadro da história. Né? Eu tenho os 3 livros, aqui eu trouxe 2, porque o outro eu falo no slide seguinte, mas é o Poder do Tempo Livre e o Voz Diferente. E aqui no meio tem uma fotinho da minha única e rápida apresentação de stand-up, né? Que é um caminho que eu estou me interessando, que é a comédia stand-up, que é um sonho que eu tenho, e
tenho o otimismo de achar que faz sentido, que eu vou me dar bem, que eu vou gostar. Então, no ano passado eu fiz uma primeira apresentação num festival de iniciantes, e foi muito legal, foram só 7 minutos, era de stand-up só de 7 minutos, porque esse ano eu queria fazer mais, mas a pandemia, né, obviamente, impossibilitou isso. Mas então esse é meio que um grande panorama de quem eu sou, né, e dando um foco especial para o livro 363 páginas, para tirar seu projeto do papel, que eu escrevi com o Daniel Larusso, que é o guri da esquerda, e com o Gabriel Gomes, que é o guri no centro, que basicamente é um compilado de exercícios, né, que tanto eu, quanto o Larusso, quanto o Gabriel, aprendemos ao longo da nossa jornada empreendedora, vamos dizer assim. Né? Nós três, não só já criamos coisas juntas, como esse livro, como cada um tem essa própria trajetória, assim como a minha, de criar várias coisas fora do tradicional, projetos paralelos, projetos pessoais, coisas que a gente faz no nosso tempo livre. Ambos ali já criaram empresas também. Então, um dia a gente parou, percebeu que a gente tinha muito conhecimento, que a gente gostaria de ajudar pessoas de forma a dar ferramentas para que elas consigam empreender, né? E empreender qualquer coisa, né? Hoje eu vou falar muito sobre empreendedorismo, mas não estou falando sobre criar empresa, né? Eu estou falando sobre agir, ativamente criar algo, né? Seja lá qual é o teu objetivo. Tu pode criar um blog simplesmente para aprender francês, né? Pode ser criar uma empresa. Então, nesse livro a gente até brincava quando a gente estava escrevendo ele, que esse livro, e talvez tenha escrito em algum lugar, não lembro agora, mas esse livro é para quem, seja para quem quer criar uma conta no Instagram, é para quem quiser criar um autódromo. É uma coisa tão grande e complexa que esse livro talvez ajude. Então, ele traz bastante exercício, é um livro de se fazer, né? E é uma das ferramentas que eu utilizo nessa minha busca por ajudar pessoas a fazer coisas, né? Porque eu sei como isso me mudou, como isso foi importante, como isso me despertou diversas coisas, né? Me trouxe muitos benefícios. Então, o livro é uma ferramenta, essa palestra também é uma ferramenta. Essa palestra é uma ferramenta para ajudar vocês, seja no prêmio da Univale, seja em qualquer aspecto da vida de vocês, a fazer coisas, né? Criar coisas, porque para mim, né, e aqui eu vou trazer basicamente a minha experiência de vida, né? Ela não é igual, não vai ser igual para todo mundo, né? Basicamente o que eu fiz, né, o que eu aprendi, para que alguém talvez olhe para isso e aplique na sua vida e tenha um resultado que vai ter, né? Não tem como prever nada, mas basicamente quero trazer para vocês um pouco de inspiração, um pouco da minha história, porque talvez isso inspire vocês e faça vocês começarem algo. E eu queria começar, né, no porquê fazer, né? Quais são os benefícios? O que eu aprendi? O que eu tive de recompensa ao criar dezenas de projetos? Né? Começando falando sobre a minha empresa Chute. A Chute nasceu como um projeto pessoal, né, paralelo. Eu, o Gabriel, que estava ali no livro, e mais um outro amigo, e a gente fazia isso no nosso tempo livre na hora do almoço, que a gente começou a pensar em intervenções urbanas. Oi, voltei. Oi, Luciano, tá me ouvindo? Tô ouvindo, caiu tudo aqui, eu não sei quem tem, a plataforma. Na, ver- na verdade, Luciano, foi um bug do sistema, tá? Não foi tu que Tá. caiu, todos caímos, tá, pessoal? Ah, Todos tá. caímos, tá? Primeira vez que eu vejo acontecer isso na plataforma, mas enfim, às vezes acontece. Luciano, por Sim. favor, se tu puder reiniciar a fala desse slide, eu agradeço, tá? Para quem não pegou Tá. ali, ficou fora, por favor, Beleza. obrigado. E todo mundo já voltou, né? Todo mundo já conseguiu Tá entrar. praticamente sim, tem 72 pessoas ao vivo, então acho que todo mundo tava já voltou. Tá, Bom, perfeito. pode seguir, por favor. Então, pessoal, sejam bem-vindos de volta. Me assustei aqui, como eu vi as coisas piscando. Mas então vamos lá. O que eu queria falar é sobre os benefícios, né? Os benefícios do fazer, né? E de novo relembrando, não estou falando de abrir empresa ou os benefícios de seguir a vida como eu fiz. Basicamente é fazer o que vocês acham que tem que fazer, tá? O que você acha que faz sentido para você, seja participar do Prêmio Univale, seja criar algum outro projeto para a vida
em algum outro âmbito da vida de vocês. Então, primeiro eu queria falar que um projeto pessoal, um projeto paralelo, um projeto que tu decidiu fazer, pode ensinar mais uma faculdade inteira. Isso foi uma coisa que eu aprendi criando meus projetos. Em 2011, com uma amiga minha, eu criei o One TED a Day, né, que era um blog que todo dia postava um vídeo diferente do TED. Né? Vocês conhecem o TED? A plataforma de palestras de 18 minutos, né, que é mundialmente famosa. E o TED, em 2011, não era muito conhecido. É uma coisa pouco conhecida aqui no Brasil, não tinha muitos TEDs com legenda em português. E a gente criou um blog que era One TED a Day, ou seja, todo dia TED diferente. E todo dia um TED diferente para as pessoas conhecerem esse conteúdo. Então, todo dia a gente tinha que ver um TED novo. Né? Todo dia a gente tinha que escolher esse TED, assistir, escolher e postar. Né? E a gente fez esse blog por mais de um ano, então eu vi cerca de 400 TEDs em um ano e meio. Então, entendem que eu vi 400 palestras, cada uma de cerca de 15 minutos, e teve palestra que eu vi que não era boa, então eu queria postar uma palestra boa, então eu tinha que ver mais de uma por dia, às vezes. Então, isso passou de 400 palestras. Então, em um ano e meio, eu aprendi mais que a minha faculdade, tá? Não estou falando de todas as faculdades, estou falando da minha experiência. Para mim, eu aprendi mais, talvez, do que na minha faculdade, porque eu vi 400 pessoas diferentes falando sobre ideias incríveis ao redor do mundo. Então, basicamente, valeu como faculdade. Né? Não estou diminuindo faculdades, estudem, que é importante. Valorize. Então, um projeto que eu fiz, que durou um ano e pouco, uma amiga, que era só ver de 15 minutos por dia e postar, no longo prazo, me acrescentou enormemente, né, a quantidade de conteúdo. Isso foi incrível. Então, isso é uma coisa que o projeto pode te ajudar, né? Ele pode ensinar muito, sem tu talvez imaginar que no início ele possa ensinar tanto. Uma outra coisa que o projeto pode fazer é expandir a sua zona de conforto. Então, a gente tem o costume, a sociedade, que quando a gente faz faculdade, a gente sai e a gente entra numa caixa, né? Dentro daquela área de atuação que a gente se formou, e a gente vai trabalhar só naquilo, e no emprego tu tem um cargo que só faz aquilo que o cargo te manda, né? Numa empresa as outras coisas outras pessoas estão fazendo, e quando tu está criando um projeto, às vezes tu tem que saber fazer as coisas e tu tem que aprender porque não tem outra gente para fazer e tu quer, e tu acaba aprendendo e fazendo e aquilo que no início é desconfortável vira algo fica algo que tu consiga lidar ao longo do tempo, né? Então, por exemplo, já tive que aprender a fazer um site, né? Porque eu queria fazer um site, não tinha ninguém que fizesse por mim, eu não tinha dinheiro para pagar alguém. Aprendi e aquilo que era desconfortável virou, agora está dentro da minha zona de conforto, né? Fazer reunião, dar palestra, nunca tinha dado palestra, até a primeira vez que eu fui chamado para dar uma. E hoje eu já tenho, isso para mim já é tranquilo, já me sinto confortável, né? Minha zona de conforto já engloba dar uma palestra, falar em público, que é uma coisa que as pessoas têm medo. Lidar com o financeiro, que é uma coisa também que eu tenho que fazer, comecei a fazer a partir do momento que os projetos alguns dão dinheiro, né? Então, criar um projeto pode expandir o seu número de atividades que tu se sente confortável. Tu pode não ser perfeito, né? Pode não ser perfeita, pode não ser incrível, mas tu consegue fazer, né? Reunião com o cliente é uma coisa que eu também tinha medo, porque nos meus empregos eu não precisava fazer, mas nos meus projetos pessoais eu precisava das reuniões com outras pessoas para falar sobre o projeto, para vender um projeto. E isso começou a se tornar algo confortável para mim e hoje eu consigo fazer dentro da minha empresa. Né? Então, expanda a sua zona de conforto criando coisas. O projeto pode enriquecer o seu currículo, então, seguindo o slide anterior, quanto mais coisas diferentes a gente faz, habilidades a gente adquire, mais o nosso currículo, né, ganha substância. E também tem uma questão de tu criar algo que ninguém te pediu para fazer, estar no currículo, ao meu ver, como pessoa que contrata pessoas, isso é muito interessante. Porque ter uma faculdade é uma coisa que, né, é um caminho natural, muita gente tem, né, obviamente muita gente não tem também, mas quando está contratando, tu vê que alguém tem faculdade, beleza. Mas o que mais ela pode ter? Né? E, ok, sabe falar inglês, ou sabe mexer em algum software, mas tu ter criado um projeto pessoal, um projeto para um prêmio de inovação que deu um retorno, um resultado, obviamente chama a atenção, essa pessoa tem proatividade, essa pessoa já botou a mão na massa, né? Essa pessoa tem talvez uma vontade de criar coisas, isso é interessante, isso enriquece currículos. E um quarto benefício é
um projeto pode abrir espaço para o emprego dos seus sonhos, né? Hoje eu tenho o emprego dos meus sonhos, que é a minha empresa, ele nasceu de um projeto que eu criei, porque eu falo que ela pode ser um emprego dos seus sonhos, porque é um projeto pessoal, né? Um projeto que a gente viabiliza, a gente idealiza, a gente executa, ele parte das nossas vontades, né? Ele é moldado, né? Ao nosso querer, né? Nossas ideias. E quando ele é moldado às nossas ideias, ele é diferente do emprego que tu simplesmente aceitou trabalhar, né? Que tu assinou uma carteira, tu assinou um contrato, onde tu está seguindo ideias de outras pessoas, né? Tu ajudando elas a executar os seus sonhos. Então, um benefício que para mim, né, foi muito claro é que hoje eu tenho o emprego dos meus sonhos porque eu criei a Chute porque eu imaginava fazer isso na minha vida e ela virou uma empresa e hoje eu faço isso na minha vida. Então, tu nunca sabe onde o projeto vai chegar e a gente nunca imaginou que a Chute poderia virar uma empresa e está fazendo 10 anos de vida, fez semana passada 10 anos de vida. Então, isso também é uma questão interessante, a aleatoriedade, né? Um projeto pode mudar totalmente a tua vida, né? Eu falei que a gente fazia intervenções urbanas, né, a Chute, quando ela nasceu, e uma vez a gente fez uma ação que era jogar golfe nos buracos do asfalto da cidade, né, porque Porto Alegre estava muito esburacada, a gente tinha uns sacos de golfe que o Gabriel tinha comprado, aleatoriamente, e a gente falou, vamos fazer alguma coisa, tem muitos buracos no asfalto, vamos jogar golfe, né, para protestar contra a buraqueira. A gente fez um vídeo, botou no YouTube, né, o YouTube ainda não era tão famoso assim, e a gente teve 100 mil views em uma semana, e isso mudou a nossa vida. Né? Até hoje, tudo que a gente faz, querendo ou não, é um pouco do fruto desse vídeo, né, que nos tomou uma manhã de domingo para ser feito. Obviamente, teve uma ideia muito boa por trás, mas a partir do momento que a gente teve ideia, a gente se organizou em um final de semana, a gente acabou, editou o vídeo, postou, e 3, 4 dias depois a gente estava no Bom Dia Brasil falando sobre buracos no asfalto, sobre o golfe, e assim a nossa carreira deu uma alavancada. Então, essa é a maravilha de a gente criar coisas, a gente não sabe muito bem o que a gente está colocando no mundo e como o mundo vai receber isso, né? E como eu começo então? Beleza, Braga, adorei os benefícios, comprei a ideia, né? Quero, né? Mas não tenho ideia, não sei de onde tirar essa ideia, não sei como começar, né? Eu adoraria ter um projeto, mas não sei como começar. Então, eu trouxe aqui algumas perguntas que podem servir como gatilhos para vocês perceber, talvez, o que pode ser um caminho interessante, né? Então, o que você faria agora se grana não fosse um objetivo, né? A gente está acostumado na sociedade a medir tudo por quanto dinheiro isso vai dar, né? Quanto retorno financeiro a gente vai ter. E a partir do momento que a gente se molda pelo dinheiro, as escolhas são muito óbvias. A gente vai naquilo que dá mais dinheiro. E é por isso que a maioria das pessoas faz administração, faz direito, faz medicina, faz engenharia, faz as faculdades que são clássicas, que né, tem muito emprego, que basicamente estão sempre alguém precisando. É uma garantia, meio que uma garantia. E fazer cinema já não é uma garantia de dinheiro, então fazer cinema não é uma escolha óbvia. Mas tem gente que, se não pensasse dinheiro, faria cinema. Muita gente poderia, que está hoje no direito, na engenharia, na medicina, queria fazer cinema. Mas o dinheiro ainda molda nossas decisões. E para criar um projeto paralelo, né, não é daí que a gente vai se sustentar, então vamos imaginar que a gente tem um emprego, que a gente tem um caminho natural, que é fazer a faculdade, se formar, e ir para uma empresa, e trabalhar em algum lugar. Quando a gente está criando algo para nós, a gente não precisa ter esse filtro, né, de quanto dinheiro isso vai render, isso é interessante financeiramente, isso vai me sustentar, isso vai me dar uma boa aposentadoria. O dinheiro sai de cena, né? Então o que eu faria agora se o dinheiro não fosse um objetivo? 10 anos atrás eu me fiz essa pergunta e eu seria cartunista, né? Eu sei que cartoon não dá, fazer dinheiro não dá dinheiro, mas é uma coisa que eu gostaria de fazer, eu gosto. Ok, vou fazer. E fiz. E nunca me deu R$1, mas me deu um retorno, recompensa, pessoas que gostaram, saiu em blogs fora do Brasil, né? Tive o meu reconhecimento com um nicho muito pequeno, mas muita gente me reconhece ainda pelas tirinhas hoje, né? Então, nem sempre o dinheiro pode pode nos ajudar. Quer dizer, eu acho que quando a gente tira o dinheiro de cena, a gente pode tomar decisões mais alinhadas com as nossas paixões, né? Com aquilo que a gente talvez tenha vontade de fazer e que não necessariamente dê dinheiro, né? Então, uma outra pergunta é: tem algum sonho na manga? Tem alguma ideia que esteja aí pipocando na tua cabeça que tu pensa, eu gostaria de fazer isso, gostaria de fazer isso?
faz, é um projeto paralelo, é um projeto pessoal, né? Não tem por que não. O stand-up é um sonho que está na minha manga, assim, né? E eu, tá, ok, vou fazer isso acontecer. Tinha um festival de iniciantes, me joguei. Ok, né? Vamos ver onde esse sonho vai dar. De novo, também não estou pensando em dinheiro no stand-up. Também não dá dinheiro fazer stand-up no Brasil, né? Eu sei disso. Mas é uma coisa que eu acho que eu vou gostar, que eu vou me sentir realizado, então eu vou fazer. Né? Se der dinheiro depois, maravilha. Né? Aquilo que eu falei de criar emprego dos sonhos. Mas isso não está como minha meta. Né? Eu simplesmente tenho um sonho, não vim para o mundo para deixar meus sonhos morrer numa gaveta, vou realizar. O que você fazia quando criança que te deixava feliz? É uma outra pergunta, né? Então, as tirinhas aí muito do meu sonho de infância, eu queria ser cartunista quando eu era muito piá, mas na época não existia internet. Para ser cartunista, eu tinha que estar numa revista, num jornal. E não se chega fácil assim, né? Tinha que ser uma laerte da vida, de ser muito conhecida. Então, não é um sonho que morreu rapidamente, né? Porque o mercado, quando eu acabei no mercado não, a sociedade, quando eu acabei o colégio, não existia faculdade de cartunismo, né? Então, fui fazer direito, até cheguei a fazer direito e depois larguei e fui para publicidade, que foi uma grande troca que eu fiz. Então, o que tu fazia na infância que tu gostava e que talvez tu queira reativar, né, e que a sociedade fez com que tu esquecesse disso? Adorava dançar, mas dançar não dá dinheiro, eu desisti, mas por que não? E tu não pode voltar a dançar, azar o dinheiro, né? Imaginando que tu tenha de onde sustentar, né? Deixa claro que, imaginando que tu tenha o que comer. Né? Porque se tu não tem essas questões básicas, daí talvez não é a hora de pensar em desenhar ou dançar. O que você gostaria de potencializar em você? Então, alguma habilidade que tu queira praticar mais para ser melhor, talvez também seja um bom motivo para tu começar um projeto. O projeto pode ser um exemplo meu, que eu fazia vídeos com fotos dos meus amigos, né? Quando eu era muito adolescente, assim, pegava fotos de festa dos meus amigos e fazia aquelas vídeos montagem com uma música no fundo, pra gente, né, celebrar a amizade e depois de 30 anos ver esses vídeos e curtir isso, né? Eu fiz uns vídeos, eu tenho no YouTube, né, quando era piá, e aprendi a editar vídeos assim. Cheguei até a abrir uma empresa de edição de vídeo, que durou pouco, mas aprendi uma capacidade, uma habilidade que uso até hoje, fazendo vídeos do meu grupo de amigos. Né? Então, um projeto muito pequeno, um vídeo sobre o grupo de amigos, mas que potencializou em mim uma habilidade nova. E uma última pergunta é, tem algo que você sente falta no mundo? Então, a incomodação com o que falta, com os problemas do mundo, pode ser também um gatilho, né? A Chute, uma empresa, nasceu porque a gente achou que o mundo poderia ser melhor. Tá? Então, vamos criar projetos que deixem o mundo melhor, ao invés de só fazer propaganda, que era o que a gente fazia nas agências, vamos. E assim a sua empresa. E depois, né, agora indo para a terceira parte da palestra, eu falei que ia falar por uns 25 minutos, eu disse que já tenha chegado aí. E depois, né, eu fiquei pensando também não só em trazer esses momentos de inspiração, de por que é interessante projetos, perguntas que servem como gatilhos para quem quer começar, e cheguei no momento de, será que eu trago uma dica prática, né, de, alguém começou um projeto, como é que tu... né, que exercícios que existem no livro que eu posso trazer e que vai ajudar as pessoas, né? Tem vários, mas eu pensei, mas esses projetos são muito aleatórios, talvez as pessoas não tenham, eu vou dar umas coisas que talvez sirvam para um, não sirvam para outros, né? Então talvez, vou trazer uma dica que serve para todo mundo, e depois talvez aqui nas perguntas e nos comentários a gente consiga falar mais especificamente de projetos de alguém. Mas essa dica que eu acho que serve para todo mundo é não desista. É basicamente isso, não desista, porque é natural a gente se desmotivar, é natural a gente ter momentos de baixa energia, é natural a gente achar que não está indo para nenhum lugar, mas quando a gente está empreendendo, criando algo, quando a gente consegue não desistir, é que a gente consegue ter resultados de maior valor, de maior alcance, de maior... ter mais resultado, vamos dizer assim. E quando eu falo não desista, não é nunca desista, né? É simplesmente não desista a partir do momento que tu acha que está na hora de desistir, né? Porque isso é normal, sempre acontece. A gente começa algo, logo a gente pensa em desistir, porque o mais legal é ter ideia, o mais legal é contar para o mundo que a gente fez, mas manter, sustentar as coisas é mais complicado. E aí vem a vontade de desistir, e é aí que eu quero entrar dizendo para você não desista. E para embasar um pouco isso, eu trago aqui um gráfico do
do Seth Godin, do livro chamado The Deep, né, que acho que é traduzido O Mergulho, que ele traz essa questão de tempo, esse gráfico é tempo e energia com recompensa. Né? Você pode ver que tem uma curva ali que começa, cresce, depois desce e depois sobe de novo. Quando a gente lança um projeto, quando a gente cria algo bem no lado esquerdo do gráfico, é um momento muito mágico, porque a gente pegou uma ideia que a gente teve, a gente colocou no mundo e a gente, só por ter feito isso, a gente já se sente muito especial e muito feliz. Né? E normalmente a gente lança algo, a gente conta para os amigos, para a família, para a nossa rede principal, nossa bolha, vamos dizer assim. As pessoas percebem, conhecem isso e te dão, vamos supor assim, entre aspas, uma chuva de likes. Né? Lancei criei um site de tirinhas, postei no Instagram, pessoal, tô fazendo tirinhas. Ah, que irado, parabéns, Braga, legal que tá fazendo isso, muito massa, cheguei lá, vi, não sei o quê. Então é normal no início a gente ter esse aumento de recompensas, porque muita gente sabe ao mesmo tempo. Mas com o passar dos dias e das semanas, todo mundo já foi impactado na tua bolha, nas pessoas que te conhecem, né? E normalmente começa a diminuir o número de interações, porque realmente vai ficando quem se interessa pelo assunto. No início, né, mãe, pai, família, todo mundo amigo, vai porque é teu amigo, mas depois, no longo prazo, né, meu pai não entende as tirinhas que eu faço, né, ele não é meu consumidor, vamos dizer assim, meu público. Mas no início, que irado que tu fez isso, mas com o tempo não é ele que vai estar dando like lá nas minhas tirinhas. Eu estou dizendo o exemplo que meu pai não tem Instagram, né, só dando um exemplo aqui. Então, com o tempo é normal essa baixa, tipo, não só vão nascendo problemas ao longo de um projeto, que a gente está fazendo algo, vão surgindo coisas que a gente não pensou no início, mas também a gente vai tendo vai ter menos recompensas, assim, né? E vamos pegar isso na forma de likes, comentários, e-mails, pessoas te reconhecendo. E é aí que as pessoas desistem, né? Segundo o Seth Godin, é no The Deep, né? Nesse vale, nesse buraco. E as pessoas, ok, desisto, já era. E esse livro, que é muito legal, que ele fala, que ele quer falar assim, não desista, né? Continue, porque a recompensa, geralmente quem é recompensado por um bom trabalho, por uma carreira criativa, uma carreira inovadora, diferente, não é lançando projetos e desistindo, lançando e desistindo, né? É quem mantém uma consistência, né? Ou seja, um projeto que nasce e de alguma forma ele tem um corpo que não acaba rápido, né? Então, é meio que isso que eu quero trazer sobre o não desistir, né? Se tu acha que faz sentido, pode ser difícil, mas se tu acha que ainda faz sentido, se reinventa, né? Se tá meio chato, não tá vindo recompensa, talvez é hora de se reinventar, de fazer coisas diferentes. Mas desistir é o que faz. E eu não lembro se tinha um dado no livro, mas eu não lembro. Mas a maioria das pessoas desiste nesse momento, que começa a diminuir o número de interessados. Ok, isso aqui então já não faz mais sentido. Só que ele traz muitos exemplos de empresas e projetos que, por não terem desistido, terem continuado, conseguiram depois de meses ou anos, um reconhecimento e daí viraram coisas disruptivas para a sociedade. Um outro gráfico que eu trago que fala um pouco parecido sobre isso, que eu acho interessante, que é a vida de um projeto, que tem o livro Roube como Artista, do Austin Kleon, que ele fala sobre como é que a vida de um projeto, né, as etapas que um projeto passa. E tem meio que um link com o gráfico anterior, né? A gente começa com muita empolgação, né? E aqui no sentido de... Aqui é mais a nossa mente, né? O gráfico anterior era mais sobre o projeto mundo afora, para fora, né, de ti. Aqui é como é que a gente lida sentimentalmente com o projeto. Né? Então, basicamente, isso funciona para mim, certamente, é exatamente assim. Né? Eu começo pensando que é a melhor ideia que eu já tive, porque na minha cabeça ela é perfeita, existe um amor platônico, uma paixão platônica por ela, onde tudo funciona e é lindo. Quando eu começo a fazer, eu vejo que não é tão fácil fazer aquilo que eu imaginei. Né? E aquela ideia que eu imaginei, ela começa a ficar um pouquinho mais tosca, né? E não tão perfeita como estava nessa minha imaginação. E isso frustra, né? Tipo, mas eu imaginei que o site não é exatamente assim, mas é o que eu tenho com esse dinheiro, então vai ter que ser assim, daí tu vai indo, daí está um saco, até chegar um momento que é ali, aquele buraco ali, né? Que é um momento de desespero, né, e por que eu estou fazendo isso, né, por quê, né, que eu comecei, e aí muitas pessoas desistem, né, porque já não vem mais tanto valor, porque a ideia que elas conceberam talvez não seja igual, isso é o nosso cérebro sabotando, né, ele atua dessa forma, ele vai te sabotar, o nosso cérebro é formado para nos sabotar, né, nosso cérebro é criado para nos... ele age para fazer com que a gente fuja de problemas.
né? É a busca pelo conforto e segurança. Então, onde é que a gente está mais seguro e confortável? Dormindo, ou no sofá, vendo uma TV, vendo Netflix. E criar um projeto, criar alguma coisa que ninguém te pediu, a gente está colocando a gente em insegurança, porque a gente está nos colocando no mundo, a gente está falando para o mundo como a gente pensa, a gente está mostrando um pouco da gente, né? E isso gera ansiedade, gera nervosismo, gera preocupação, né? E gera esse momento de desespero, que é porque eu estou fazendo isso. E quando a gente continua, no fim a gente está orgulhoso, porque no fim, fiz alguma coisa, né? Estou fazendo. Então, não desistam nesse vale, não desistam no momento que tu se questionar. Né? E, de novo, não é sobre nunca desistir. Às vezes tem hora que as coisas acabam, beleza, já deu o que tinha que dar. Vários projetos que eu mostrei ali para vocês ali, alguns já acabaram. Tá, ok, a vida útil dele acabou. Já aprendi o que tinha para aprender, já ganhei as recompensas, quero evoluir para uma outra coisa, isso faz parte. E daí uma frase que eu acho que faz sentido, um ensinamento que eu aprendi com o James Clear, que é um estudioso da produtividade, é estabeleça metas e foque no sistema, né? Foque num sistema. Isso para mim é uma dica muito, muito valiosa para quem está começando, criando algo, que é pensar no como tu vai fazer e não no resultado final, né? Então, esqueça metas, foque no sistema. Eu tenho um sonho de ter livros de ficção, tá? Isso é verdade, não é um exemplo hipotético. Eu realmente quero escrever ficção e tenho essa meta, tenho esse sonho. Eu quero ter livro de ficção. Qual é o próximo passo? Não sei. Tem que ter um livro de ficção, né? Se eu penso num sistema para chegar nesses livros, é muito mais fácil que eu atinja esse resultado do que eu só ter um sonho e agir de forma desorganizada em busca dele. Então, o que eu faço? No meu Google Agenda, tem semana um horário marcado para escrever. E toda semana eu paro para escrever. Sempre na terça. Se eu não posso na terça, eu passo para a quarta, mas ele sempre acontece. Né? Tá lá na minha agenda um lembrete. Né? Então, eu estou organizado. Não importa o que aconteça, eu sei que vai piscar aquela notificação, um dia de escrever, eu paro e escrevo, né? E, entendendo que eu tenho esse sistema, eu sei que em 6 meses eu vou ter talvez 10 contos, eu gosto de escrever conto, então eu escrevo os contos e posto no Instagram, depois eu boto no meu perfil, mas escrevo contos e boto no meu Instagram, né? E eu acho que 10 contos é um número bom para começar, então eu estou fazendo, já fiz 8, já postei 8, e eu botei esse sistema. Eu sei que ali em alguns meses eu vou ter esses 10 contos. Depois eu quero mudar a meta, eu quero mudar o sistema, eu posso. E não significa que eu não escreva em outros momentos. Quando eu tenho tempo livre, vou escrever agora que eu estou inspirado, tive uma ideia. Comparo, escrevo. Mas igual eu tenho uma organização, eu tenho um sistema que me dá a chegar nisso. Né? Então, a gente quer perder peso, a gente não simplesmente cria a meta. Né? Eu quero perder 5 quilos. Não. Eu preciso de um sistema. Eu vou comer menos, eu vou fazer exercício nesses dias, nesse dia, nesse dia. Bom, sigo o sistema, eu vou perder peso se eu seguir o sistema. Eu quero ser bom no futebol, eu quero cada 10 chutes fazer 5 gols. Beleza, eu vou treinar 20 chutes por dia e certamente em um X período de tempo eu vou alcançar isso. Né? Então, esqueça metas, foque num sistema, pense em organização. Tá? Como eu falei, eu tenho um calendário, o calendário, o Agenda é o meu guia, é o meu Deus, vamos dizer assim, né? Eu sigo o que está no meu calendário para alcançar aquilo que eu quero alcançar. E imaginando que sempre a organização anda lado a lado com a criatividade. Então, quero as coisas, eu sei como funciona a minha criatividade, a criatividade é uma coisa meio aleatória, é uma coisa meio, né, eu tenho várias ideias, mas sem organização, suas ideias não saem do papel. Né? Sem organização, suas ideias não acontecem. E é melhor ter um mínimo de organização do que não ter nada, né, como essas formulazinhas. Né? Tu pode ter uma ideia muito boa, mas se tu não se organizar, né, tu não consegue parar para fazer, tu não consegue juntar as pessoas que estão envolvidas e fazer reuniões, as reuniões não são produtivas, não tem definição de tarefas das pessoas, enfim. Né, existem muitos cenários desorganizados, né, na criação de projetos. Mas tu pode ter uma ideia muito piorzinha, assim, mas tu tem organização e ela acontece e ela dá resultado. Né? Por quê? Porque vocês pararam e se organizaram para fazer acontecer. Então, criar sistemas. Né? E isso se aprende com o tempo, qual é o melhor sistema, como fazer, depende do teu momento de vida, depende das pessoas que estão tocando, fazendo os projetos, você está sozinho, mas tenha pelo menos alguma coisa, né? É melhor tu ter uma ideia ruim com um bom sistema do que ter uma ideia ótima e não conseguir parar para fazer, porque, de novo, o nosso cérebro vai nos levar, no momento de desorganização, no momento que a gente não está com o cérebro com a rotina desocupada, o nosso cérebro vai nos levar para o sofá.
né, para ver TV, e não vai nos levar para uma planilha, não vai levar para o computador para trabalhar uma outra coisa, mas a gente se organiza, a gente consegue entender um pouco melhor o nosso momento e tá, não, mas eu me programei para fazer isso, assim como a gente se programa para fazer exercício, assim como a gente se programa para comer, né, a gente não anota que a gente tem que almoçar ao meio-dia, mas a gente sabe, faz parte da nossa rotina, nosso sistema, a gente come ali pelo meio-dia e janta de noite, e faz alguns lanches ao longo disso, uns 5 lanches entre o almoço e a janta, mas é o nosso sistema, a gente não esquece de comer, né? A gente não esquece de jantar, a gente não esquece de dormir. Então, bem como a Ana falou, o nosso cérebro, a Ana falou, nosso cérebro está programado para nos auto-sabotar. Então, a partir do momento que a gente consegue internalizar esse sistema virar algo normal nosso, a gente também não vai esquecer de tocar naquele nosso projeto, de fazer aquilo que a gente acha que tem que existir, lembrando que existem muitos benefícios para isso. Esses são 4 que eu trouxe, existem muito mais, né? Quis focar em 4 para não me estender muito, que são os benefícios que eu acho que vão nos trazer uma vida um pouco mais realizada, mais criativa, mais inovadora, seja lá o que você quiser que ela seja, né? Com mais conhecimento, com mais referências, com mais conexões, com mais networking, com mais inovação. Ok, pessoal? Esse foi o meu último slide. Agora que eu tenho o meu site, que é lucianobraga.cc, que é onde eu boto meus projetos. Eu tenho uma newsletter que eu escrevo toda semana com texto e alguns links de referência. Esse é o meu Instagram, Luciano H. Braga. Como o Valdemar falou antes, agora a gente vai fazer uma troca de perguntas aí. E estou aberto, né? Quiserem mandar no chat ali, Valdemar fazer. Espero que tenham gostado, espero que tenha inspirado. E espero que ajude vocês a realizar coisas que vocês acham que vocês têm que realizar. Legal, Luciano. Show de bola. Show de bola. Valeu, valeu. Eu pelo menos gostei bastante. Tá? Que bom. E espero que o pessoal também tenha gostado. Eu quero fazer para ti pelo menos uma pergunta aqui. Tem algumas para fazer, mas ser mais curta por conta do nosso horário. Acabou que eu me estendi um pouquinho no começo e teve aquele bug também, então não vou tomar muito tempo, nem o tempo que o pessoal está aqui assistindo, até para a gente não estender demais. Tranquilo, mas, assim, e podem mandar perguntas para o Instagram depois se quiserem, né? Isso legal, é bom. Normal. Depois a gente fortalece o pessoal aí, né, pessoal? Quem quiser aí, pode mandar para o Luciano ali, Luciano H. Braga, né? Isso, Luciano H. Braga. A Cintia mandou uma pergunta, não sei se você vai falar a pergunta dela ali. Na verdade eu ia perguntar antes uma minha aqui, porque beleza, vai lá e depois aqui, mas é que eu queria perguntar para ti uma coisa bem pontual, assim. Hoje, quando tu estás falando de lançar um projeto novo, né, desenvolver uma coisa nova, para ti hoje, qual que é a maior barreira que tu enfrenta? A maior barreira que eu enfrento é tempo. Basicamente, 10 anos atrás eu tinha muito mais tempo livre, vamos dizer assim. Eu estava na faculdade ainda, nem tinha um emprego, né? Tinha e não tinha, né? Porque ficava pegando um estágio, depois indo para outro. E a gente vai crescendo, vai tendo mais responsabilidades. E como eu falei, eu sou uma pessoa muito sonhadora, que tem muitas ideias. E eu queria tempo para realizar todas elas, mas a gente não tem, né? Porque as coisas precisam também... Quando a gente tem 20 anos, a gente tem muita energia, né? E a gente faz 15 coisas em um turno, a gente vai dormir tarde, a gente acorda, né, tipo, a gente tem um pouco mais de flexibilidade, eu acho, corporal, e com 35 anos, eu não tô velho, mas eu sinto que hoje eu priorizo também algumas outras coisas que eu não priorizava antes, né, e daí, obviamente, eu tenho menos tempo, mas não tô reclamando, né, simplesmente o que eu quero pra minha vida é isso, eu aceito fazer menos projetos, né, aceito fazer menos coisas para ter tempo para outras coisas também. Mas gostaria de ter mais tempo, gostaria que a semana tivesse um dia a mais para eu fazer mais projetos, ter algum tipo de ter férias todo mês, ter uma semana de férias para eu fazer outras coisas. Porque, como eu falei, eu sou inquieto. Né, mas eu acho que tempo e a organização é essencial para que eu tenha esse tempo. Porque o tempo existe. Né, no fim das contas, a gente investe muita energia no Instagram, muita energia no TikTok, no Facebook, no Netflix. E quando vê, a gente perdeu ali 15 minutos, eu botei um lembrete agora no meu celular para sempre me avisar quando eu ficar 15 minutos no Instagram. E eu achava que isso nunca ia bater. E todo dia aparece a mensagem, você passou dos 15 minutos, nossa, eu estou usando mais do que eu deveria. Então o tempo existe, às vezes é falta de organização mesmo, e por mais que eu tenha dado uma dica de se organizem, não significa que eu sou o perfeito mestre da organização, né? É o desafio da disciplina, né, Luciano? A disciplina que leva o resultado.
é o que eu faço ali do processo, né? De focar no processo. O É, processo é a disciplina, né? É a execução, né? É o dia a dia, né? Que eu acho que é o isso. maior desafio, né? E quanto mais tu faz todo dia, tu vai fazendo, as coisas vão ficando mais fácil e vão andando, né? Então, às vezes é fazer menos, mas fazer sempre, né? Fazer 10 minutos por Sim, dia, 15 minutos por dia, algo para ter virar rotina. legal. Aproveitando aqui, a Cíntia colocou ali que ela está pensando muito em fazer uma comunidade de prática para estimular as pessoas a fazerem, trocarem sobre o exercício do livro, né? Ela Uhum. perguntou como é que pode falar para obter permissão para usar a obra. Eu acho que essa questão tu pode resolver com a dieta no teu Insta, não é, Luciano? De repente ela manda mensagem É, para ti, tu dá um suporte para ela, pode ser, não? pode ser, é com a minha editora, depois eu dou os contatos, Cíntia, pode entrar em contato comigo no Instagram ali, que eles são super abertos e vão adorar, e eu te passo o Olha contato aí, deles. olha aí, Cíntia, manda lá a mensagem lá no @lucianohbraga. Vai lá que eu vou dando espaço para ti, aproveita a oportunidade. Eu adorei a iniciativa, Cíntia, parabéns. Legal. A Ana Paula também perguntou aqui para ti, ó, a pandemia alterou os seus projetos ou abriu novas oportunidades? As duas coisas, né? Então, ela alterou os projetos, por exemplo, do stand-up, que eu queria fazer um show meio que meu esse ano, e meio que não vai acontecer, né? Porque não pode ter aglomeração, então esse projeto ficou total na gaveta. E uma coisa que foi positivo foi, eu gosto de escrever, como eu falei, né? Ficção. E no início da pandemia a gente estava todo mundo meio assim, né? Meio com muita notícia ruim na cabeça, meio ansioso, meio nervoso. E eu pensei, tá, como é que eu uso esse momento criativamente? E eu comecei a escrever contos, que eu posto no Instagram, como eu falei, contos sobre pandemias, né? Então, são contos ficcionais em que eu invento outros vírus e faço um exercício criativo. Né? Se fosse um vírus que apagasse a nossa memória, como é que a sociedade ia lidar? Se fosse um vírus que tu não pudesse ficar em casa, tem que ficar na rua, como é que a sociedade ia lidar? Então, a pandemia, nesse sentido, me despertou criativamente para escrever essas ficções, né, que eu tenho gostado bastante. Então, foi uma oportunidade que abriu a partir do momento que eu parei, tá, beleza. Estou pensando muito em notícia ruim, estou vendo muito notícia sobre a pandemia. Como é que eu consigo tirar um pouco da minha cabeça, mas e transformar em algo que me dê um retorno criativo? Como é que eu uso minha criatividade nesse momento porque eu tô confinado em casa, né, e posso ficar louco, né, todo mundo pode ficar louco se tu só pensa nisso o tempo inteiro. Então foi isso uma coisa que eu lembrei agora, que foi uma oportunidade que a pandemia me trouxe. Legal. Show de bola, Luciano. Acho que a gente chamou aqui para falar sobre essas tuas dicas, essas tuas ideias sobre colocar projetos em prática, porque a gente achou que Uhum. tem tudo a ver também com a questão do prêmio, né? O prêmio nada mais é do que Sim, isso, né? Pegar uma ideia e colocar na prática, né? E o processo que foi desenvolvido pelo Prêmio Vale de Inovação, de modelar a ideia, testar a ideia e tudo mais, ele exatamente é isso. Ele é um processo que a gente está trabalhando para ajudar a orientar o processo de criação de uma ideia de negócio, né? De levar a uhum. pessoa, sair da cabeça e construir isso na prática de alguma forma, né? E eu acho Sim, que a dica que tu deu ali, né? Essa tu reforçou agora com a questão do tempo, que tem muito a ver com a disciplina, né? Tem muito a ver com a organização. Também aquela que tu colocasse ali sobre a questão de focar no processo, acho que é muito válida para todo mundo aí, né? Porque realmente é isso, né? Eu acho que quem entra num concurso como esse, né? Quem já participou dos concursos sabe o que eu estou falando, pelo menos quem não sabe, quem não conseguiu enxergar isso ou experimentar isso, pelo menos a minha experiência, né? O segredo do sucesso não está em ficar focando que tem que ganhar o primeiro lugar, mas fazer o processo, sim. tá? Construir, né? Como o Spread colocasse aí, é fazer ele para fazer, né? Não é ficar pensando se vou ficar rico com isso e focado no dinheiro, porque assim como muitos projetos podem não dar dinheiro nenhum, pode dar muito prazer, ainda é possível que alguns desses deem prazer no final não deem dinheiro, né? A gente só sabe fazendo, né? Metendo a cara e Sim, fazendo, né? E eu exatamente. não sei como é a tua leitura sobre isso, mas é assim que eu vejo pelo menos o nosso próprio concurso aqui, né? Fazer, fazer, fazer e no final ver o que acontece, né? No mínimo se diverte no processo. Perfeito, a vida é isso, né? A vida é uma grande interrogação que a gente tem que ir vivendo para descobrindo ao longo do processo e aprendendo no caminho. Né? Eu já fiz muitos projetos que duraram 2 semanas, ou um mês, ou 2 meses, coisas que não foram muito para frente, mas que me ensinaram muito. E do meu ponto de vista, né, eu vim para o mundo para colocar em prática o melhor que eu posso ser.
né? Eu acredito que nós somos seres complexos, eu sou um ser complexo, tu é um ser complexo, a Janaína é um ser complexo, e a gente tem muitas vontades, né? Muitos desejos, muitas habilidades. Ninguém é só uma coisa, a sociedade nos ensina a ser uma coisa, né? Você tem que ter essa profissão e esse cartão de visita. E eu uso esses projetos para colocar minhas outras vontades em jogo, né? E assim eu consigo ser mais pleno como Luciano Braga. Eu não sou uma pessoa que só gosta de publicidade e comunicação, eu gosto também de comédia, eu gosto também de ativismo, eu gosto também de várias coisas. Como é que eu contemplo isso? Né? Então, é meio que colocar em prática, nos conhecer também nesse processo, e o que vai acontecer, daí não está nas nossas mãos, né? Só o tempo dirá. É isso aí. Legal, Luciano. Pô, parabéns aí pela tua fala, cara. Achei muito legal, tá? Que massa. Eu achei muito legal mesmo, assim, sabe? Não li o teu livro ainda, você não lê nenhum deles, tá? Não tive tempo para isso, mas sem dúvida nenhuma, acho que foi muito legal as dicas que desse, e pela minha experiência naquilo que eu já vivi também, acho que enriquece muito, concordo muito contigo que colocou aqui, e é uma contribuição muito legal, tá? Para quem te assistiu até o final aqui, ficou até o final, acho que foi um aprendizado. Obrigado mesmo pelo teu tempo, tá, Luciano? Que bom, eu agradeço pelo convite, foi um prazer estar aqui, obrigado a todo mundo que participou aí, né, todo mundo podia estar no sofá vendo TV e estava aqui ouvindo falar sobre um pouco de empreendedorismo, né, e compartilhando da minha história.